antes de me dedicar integralmente ao Skank, eu era analista de suporte de sistemas operacionais IBM. Trabalhei com VM, VSE, MVS, programava em Assembler 370, PL1, COBOL. E aí, o Skank em 93 deu certo, as coisas começaram a funcionar. Eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, foi muito bom estar com você, ficar com você, mas acho que a música vai ser mais interessante. E, inclusive, o primeiro micro que a gente utilizou no palco foi o presidente da empresa que cedeu, que hoje é a empresa de informática do grupo ArcelorMittal, que em Minas Gerais tem muita siderurgia e tal. O primeiro micro que a gente usou no palco para sequenciar as músicas foi cedido em comodato pela Belgo Mineira Sistemas, que a gente utilizou durante uns 2 anos. Então, na verdade, o que eu vou falar é o seguinte, são cases de sucesso do Skank relacionados à área digital. A gente teve alguns cases muito interessantes, inclusive um com o parceiro aqui, com o Gravena, que é de um coletivo muito legal, que é o Don't Try This. Mas vamos lá. A minha história, né, na tecnologia musical. E eu comecei a trabalhar com informática em 79, exatamente, eu trabalhava com fita. O computador era um IBM 360, 64 MB de memória. O HD era removível, tinha que levar na IBM, que de vez em quando arranhava o disco, era uma coisa, eu diria assim, bem arcaica, né? Mas, para você ver como é que eu sou velho, né? Em 79 eu já estava trabalhando com isso, mas nessa época eu era office boy, carregava caixa de formulário contínuo. Bom, pulei um tempinho aí de 79 para 93, foi exatamente quando aconteceu isso, foi quando a gente lançou o nosso primeiro álbum. O Skank assinou com a Sony. Na verdade, o ideal era que tivesse um cabo de áudio aqui, né? É possível? Este azul? Vai fazer o famoso pleque, né? Eu espero que sim. Pleque, né? Vamos ver. Ai. Então eu vou fingir que vocês não viram aquela tela. Vou aumentar o som, ó. Vamos ver. Aí mudei de novo. Isso. Essa é uma música do nosso primeiro álbum, que é de 93, que a gente gravou de forma independente. E foi exatamente quando foi lançado o Newton e o navegador Mosaico foi colocado no ar. Em 94, que é o álbum Calango, que foi que levou o Skank pro Brasil inteiro. Foi quando foi lançado o Netscape, e o primeiro spam foi disparado. Né? Em 96, que é o álbum que tem Garota Nacional, foi quando o UOL entrou no ar. Né? Como é que o Skank é velho, né? E até esse álbum, a Sony lançou também em vinil, porque tinha aquela coisa da troca tecnológica, que todo mundo que tinha vinil, né, queria comprar o similar em CD, por causa de qualidade de áudio e tal. Esse álbum, esse álbum levou a gente para o mundo inteiro. O Garota Nacional, a música, comparativamente, em 96 e 97 no mundo, né? Garota Nacional tocou, assim, foi número 1 em pelo menos 5 países da Europa, né? Eu diria que a gente foi o Michel Teló de 96, entendeu? Mas foi mais ou menos isso. Em 98 a gente lançou o Siderado, a gente inclusive gravou uma parte desse álbum em Abbey Road. Foi uma das coisas muito legais que aconteceram, que é o seguinte, a gente estava falando de tecnologia, aquilo que você estava falando de misturar. Uma das coisas que eu aprendi em Abbey Road foi o seguinte, quando a gente estava masterizando esse álbum, lá em Abbey Road é o seguinte, você tem de tudo, né? As coisas velhas, as coisas novas. E eu perguntei para um técnico de masterização por que ele utilizava uma mesa tão velha ligada num computador tão novo. Aí ele falou o seguinte, olha, aqui a gente não usa necessariamente o mais novo, a gente usa o melhor. Se o mais velho é melhor que o mais novo, a gente continua utilizando o velho. Não tem necessidade de simplesmente ficar fazendo atualização tecnológica simplesmente porque é novo. Então, a partir disso, a gente começou a pensar em muita coisa, até por questões de você sincronizar música no show, que às vezes o mais interessante não é você ter o novo, é você estar um passo atrás. Porque o Brasil, um país que tem muito problemas de infraestrutura, quando você vai, por exemplo, tocar, igual já aconteceu comigo, tocar em Araranguá, interior de Santa Catarina, chega lá, o sampler quebrou. Poxa, como é que você arruma isso? O show é de noite.
Não tem como arrumar. Então, realmente, você tem que arrumar soluções práticas e pensar realmente na infraestrutura do Brasil. Por isso, na época, backup era em disquete. Eram 10 disquetes. Lia 5, no sexto dava erro de leitura. Então, com isso, a gente foi aprendendo muito assim, sobre como o que fazer e, principalmente, o que não fazer. Né? Isso foi um aprendizado bem interessante. Em 2000, a gente lançou Maquinarama, foi um álbum que a gente mixou em Woodstock, que foi um outro aprendizado também. A gente mixou num estúdio que Bob Dylan gravou, The Band gravou, R.E.M. gravou, exatamente mesclando também tecnologia nova com coisas antigas. A música tem muito isso, né? E em 2000 foi quando o IG entrou no ar, né? Globo.com entrou no ar em 2000, né? Em 2001 foi o Ao Vivo em Ouro Preto. Eu estou mostrando aqui do lado aqui o primeiro iPod. Eu até estou ali na bolsa ali, uma coisa muito legal, que é o seguinte: é o primeiro player que realmente funcionou de MP3, que é o Diamond Rio, que ele era de 64 MB de memória e cabia 20 músicas. E eu já tentava ser o bacana de correr na praça, né, perto de casa, com o player de MP3, cabiam 20 músicas. Conectava com serial no PC, né, me achava o cara com essa brincadeira, né. E aí a gente começa a entrar numa época, em 2003, que é exatamente esse álbum que tem o Vou Deixar, que a gente ganhou um prêmio como ringtone mais vendido do Brasil com essa música. Que eu acho que é exatamente o futuro da música, começou por aí, em 2003, quando a música realmente assumiu o celular como sendo um lugar para se escutar música. No caso aqui era ringtone, hoje em dia a gente já fala da música mesmo, né? Não precisa mais ter o cara que programa ali aquela música. Às vezes o ringtone sempre ficava esquisito, porque normalmente os aparelhos de celular, eles não permitiam uma qualidade de conversão muito boa. As empresas tinham tinha lá 20, 30 pessoas que ficavam programando em MIDI as músicas, os sucessos. Aí cada aparelho lia o arquivo MIDI de uma forma, então às vezes as músicas ficavam meio deformadas e tal. Mas isso funcionou durante uns 10 anos no Brasil, né? Em 2004, a gente lançou essa compilação, foi quando saiu o Facebook. Em 2006, foi uma época que a indústria fonográfica já começou a ter problema por causa de pirataria, por causa do formato digital, que ela nunca quis assumir direito. Eles começaram a embarcar conteúdo em celular. Então o Skank ganhou o primeiro celular de ouro de conteúdo embarcado, foi quando a gente lançou esse álbum Carrossel. Foi o aparelho da Sony, o W300, que eu dei de presente pro meu pai, e meu pai em uma semana conseguiu apagar o conteúdo. E eu guardei a caixinha do aparelho, porque hoje o aparelho já não funciona mais. E em 2008 a gente lançou o Estandarte. Foi quando a gente lançou o aplicativo do Skank pro iPhone. Foi a primeira banda a ter um aplicativo lançado. Hoje em dia isso já é uma commodity, né? Não é nada de... Não é um grande diferencial, mas a gente tem uma web rádio que é muito legal, é muito elogiada. Que eu acho que é uma das coisas que realmente o artista hoje pode fazer muito. Não só ter a sua música, mas endossar as pessoas, mostrar para as pessoas que gostam do seu conteúdo o que eles gostam de escutar, o que de diferente, às vezes, um artista gosta de escutar. Porque hoje em dia, com essa dificuldade do artista monetizar a sua música, o artista tem que descobrir outros ativos que estejam relacionados à marca dele. Que seja referências musicais, que sejam merchandising, que seja venda de ingressos. São todos esses valores agregados relacionados à marca de um artista, né? Em 2010 a gente lançou o álbum ao vivo no Mineirão, foi exatamente quando saiu o iPad. Isso aqui é uma coisa muito legal, que é aí que entra o meu amigo Gravena, que está aqui na frente. Foi um aplicativo que todo mundo podia tocar junto com o Skank, que é exatamente o fã, a pessoa que gosta do trabalho de um artista, poder, por exemplo, fazer um dueto com o Samuel, poder tocar teclado no lugar. Isso é um aplicativo sensacional que sincronizava 6 telas do YouTube para exatamente as pessoas poderem tocar isso. Foram geradas 60 mil bandas diferentes das pessoas que subiram o conteúdo na plataforma.
para poder exatamente tocar com a gente. E isso nos rendeu um leão de ouro em Cannes, que é exatamente de social media, que foi junto com o coletivo Don't Try This. Aqui começa a entrar na parte que eu mais gosto, que é para onde vai a música, né? Onde começou, que é exatamente a música tinha a história do vinil, aí depois foi para o CD, o MP3, esse formato aqui começou a possibilitar que todo mundo hoje que tem aí aparelho celular possa ter a música que mais gosta, o artista que mais gosta no bolso. Porque antigamente não dava botar um vinil no bolso e também o CD, por melhor que seja, ele mal cabe no bolso de trás da calça, né? Mas é difícil, você tem que ter um player específico. Então, aí eu comecei, eu gosto de fazer essas comparações, que são os players, né? O Diamond Rig, que é o primeiro, foi 64 MB, o primeiro iPod 5 GB, que eu tenho ele aqui também, que foi em 2001, e o iPod Classic, né? É a história, para que você precisa ter tanto espaço, ter, sei lá, milhares de músicas, sendo que você escuta poucas, né? É aquela história do sentimento de posse que normalmente as pessoas têm, eu quero ter, já que eu posso ter, eu vou juntando. Provavelmente no iPod cabe 40 mil músicas, 30 mil você nunca escutou. Você entope o iPod, mas a maioria das músicas que está ali dentro você nunca escutou. Na verdade é porque você fez um BitTorrent que deixou a noite inteira enquanto você foi tomar uma cerveja no bar, você deixou lá baixando um álbum de 20 artistas, aí depois você coloca no seu iPod, no seu player, e não escuta. Né? A maioria das vezes acontece isso. Então eu faço uma brincadeira sobre o lixo tecnológico, a questão do tanto que a gente, às vezes, guarda de lixo tecnológico, que é você fazer uma comparação entre o vinil, o CD e os dois players, né, de MP3. Que o vinil, levando em consideração aqueles valores lá em cima, né, cada minuto estéreo de música em Wave, no formato Wave, dá 10 megabytes, e cada minuto estéreo em MP3 a 128 kbps, que é um padrão mínimo legal, é 1 megabyte. Então, um vinil single é como se fossem 80 megas. Duas músicas, né? Na verdade, uma música em Wave é praticamente 40 megas, que é exatamente a qualidade, mais ou menos a qualidade seria do vinil. Se você for descendo ali pela capacidade, por exemplo, um LP é como se fossem 400 megabytes de informação. Né? Aí na hora que você chega no CD, você já pulou de 400 para 700 megabytes em Wave. Mas quando você passa para MP3, você pula, no caso de um vinil, que dificilmente você colocava 12 músicas, né, porque você tinha uma perda de qualidade das faixas, dependendo do posicionamento Quando a gente montava vinil, porque era diferente, né? Você tinha que pensar no posicionamento da faixa, porque a qualidade de leitura ela ia mudando. A qualidade do áudio ia mudando dependendo do posicional dentro do vinil. Isso no CD não acontecia mais, e em MP3 isso é uma coisa que nem existe. Então, a quantidade de músicas que você foi acumulando nos dispositivos, eles ficando cada vez menor, né? E uma coisa que eu falo muito é o seguinte: por que o CD matou o vinil? Porque o som do CD é pior que um vinil novo. Porque ele é muito mais prático. Assim como os players de MP3 estão acabando. Quando eu falo player de MP3, é telefone celular, é qualquer coisa que toque música. Por que eles acabaram com o CD? Hoje aqui, provavelmente, uma boa parte da turma que está aqui nunca comprou um CD. Deve ter gente que simplesmente baixou música. Então, a praticidade... Porque, na verdade, você precisa escutar a música, você não precisa ter uma mídia. Poxa, você tem um bolachão, é muito legal, é saudosista, aquela história, você tem o vinil, muito bacana, aquela coisa gigante. Então, é saudosista, eu gosto, mas não é uma coisa prática. Então, o CD matou o vinil pela praticidade, assim como os players de MP3 mataram o CD pela praticidade. E aí vem a história, que é o próximo passo da música, que é para onde a música vai, né? São as duas coisas que eu falo. A música será digital por uma questão de sustentabilidade e praticidade. Poxa, o que você faz hoje com o CD? Depois que você compra ou você pegou o CDR copiado de um amigo, né? Você coloca ele, sei lá, no micro ou algum lugar, e ele vai para a prateleira empoeirar, porque você não olha para ele nunca mais. Então você fica ocupando espaço da sua casa. Hoje um dos grandes problemas de você fazer mudança
É exatamente. Poxa, o que eu vou fazer com aquela quantidade de CD que eu tenho ali, sendo que todas as músicas que estavam ali e as que eu gosto, elas já estão armazenadas em algum dispositivo digital que eu não preciso mais utilizar aquilo ali. Então eu falo muito isso. A música será digital por uma questão de sustentabilidade e praticidade. O sucesso, o hit, é no celular. Aí quando você realmente gosta de um artista, você se preocupa com ele, aí você vai comprar alguma coisa física dele, alguma coisa diferenciada. Não como simplesmente um suporte físico, às vezes um álbum mais bem acabado, com fotos da gravação. Às vezes aquele artista é muito relacionado a artes plásticas. Aí, por exemplo, nós do Skanks, a gente sempre gosta muito disso, a gente fala muito dos artistas que normalmente a gente chama para fazer as nossas capas e tal. Então, eu vejo que o CD, ele morreu por causa disso também. Você não tem que ter em casa a música em casa. Você não tem que ter aquela prateleira cheia de CD ou de vinil empoeirando ali, que você usa muito pouco, né? E aí vem o grande conceito que está mudando a música nos próximos 5 anos, e com certeza a gente terá mais uma mudança grande, que é a música está mudando do conceito de posse para uso. Você não precisa ter nada da música, você precisa ter acesso a escutar a música. Esse acesso pode ser o famoso streaming, né? Que, poxa, você quer escutar a música que você gosta, aonde você estiver e na hora que você quiser. Se o CD está na prateleira e você não copiou aquela música para o seu micro, ou para o seu player, sei lá, de MP3, poxa, aquela música está lá naquela prateleira, está lá em casa. E hoje a tecnologia ela trabalha a favor exatamente por causa disso. Que é o futuro da música, você poder escutar a música a hora que você quiser, aonde você quiser. E eu que sempre trabalhei com artistas independentes, eu tenho um programa que chama Programa Frente, que fala exatamente de divulgar os artistas independentes. Eu comecei a pensar, falei, poxa, qual a grande dificuldade? O artista hoje ele não consegue mais monetizar a música dele. Está todo mundo dando a sua música de graça, os sertanejos espalharam esse modelo de fazer 1 milhão de cópias do seu álbum e sair distribuindo nas feiras, né, pelo interior do Brasil. Falei, poxa, então o artista vai viver de quê? Para ele criar, ele precisa ter tempo, ele precisa fazer supermercado, ele precisa manter a casa dele. Então, aí que vem a história. O artista, ele não tem só a música para ele se monetizar, para ele poder ganhar seu dinheiro. Ele tem o merchandising, ele tem a marca dele, ele pode vender os ingressos dele, ele pode fazer o crowdfunding dele. Foi aí que eu fui atrás de uma plataforma muito bacana, que começou há 2 anos no Brasil, e ela pensa exatamente dessa forma. Não é esse buraco negro que todo artista chega lá, se registra e deixa sua música lá, às vezes, para alguém comprar. E tem um outro grande problema da música. O ticket médio, o valor da música é muito pequeno, por causa do... como é que fala assim? O ticket médio é pequeno para qualquer negociação digital. Então, a grande dificuldade é você fazer com que a pessoa compre a sua música. Você vai colocar o cartão de crédito para comprar uma música de R$1, é uma coisa muito difícil. A operação, a conta não fecha. Então, é aí que vem a história do celular, que é o cartão de crédito mais caro que existe, mas é mais eficiente. Você poder ter a música ou ter acesso à música do artista que você gosta num toque. Este realmente é o futuro da música. Foi por isso que eu fui atrás dessa plataforma, pensando da seguinte forma, que isso é uma coisa que mudou muito na música. Hoje em dia, 93% da arte mundial é independente. Esse dado é da International Federation of the Phonographic Industry. É o órgão que regula e que controla, tem todas as informações do mundo. E o objetivo do Pleme é encurtar o caminho entre o artista independente e o seu público, disponibilizando no mesmo lugar várias formas de você vender seu conteúdo. Que é o jeito, daqui para frente, do artista pensar. A música, ela vai ser um serviço, não é uma posse. Então, como é que o artista vai poder realmente ganhar? Que seja o artista, no meu caso, mais relacionado à música. Então, essa é a grande mudança. Pelo fato do formato digital ter chegado muito rápido e a indústria fonográfica não ter se preparado para essa mudança, os artistas estão muito soltos.
eles não sabem, depois que o álbum está pronto, eles não sabem o que fazer com aquele álbum, como eles podem ganhar o seu dinheiro. Imagina que você é um marceneiro, você constrói uma cama, você não sabe aonde vender aquela cama, porque o cara do lado de lá já não compra a cama mais. Ele copia a cama do vizinho e coloca a cama dentro de casa pelo valor zero. Esse é o grande problema da música e do formato digital. Ele é muito copiável, é muito fácil de você fazer uma cópia, fazer uma réplica sem remunerar quem está criando. Então, você tem que realmente pensar em outras formas, em outros ativos, que seja simplesmente o formato digital que está virando a referência e aquela história da tela anterior que eu falei. A música está deixando de ser posse, ela é uso. E, no caso, eu falo muito do Playmo por causa disso. Esse conceito de você pensar a arte, no caso, simplesmente como música, é a grande saída do artista. E nos próximos 2 anos no Brasil, por causa de Copa do Mundo, por causa de que todo mundo vai ter banda larga, o Plano Nacional de Banda Larga, a turma toda vai começar a ter acesso a uma infraestrutura um pouquinho melhor do que a gente já tem, eu diria que começaremos a ter, inclusive eles estão, como diz assim, eles estão chegando, os gringos estão chegando, que é exatamente as plataformas que vão trazer o streaming para o Brasil. Então a gente vai poder escutar a música a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser e do artista que a gente mais gosta. Eu como artista, isso é uma coisa que eu diria que é preocupante, porque é uma coisa muito nova ainda. E normalmente o artista é aquela coisa que você estava falando no início. O artista normalmente não se preocupa muito com o que está em volta dele, ele preocupa só com a arte dele. E o negócio, música, ele realmente vai mudar mais uma vez. Assim como ele mudou quando chegou o CD, no caso a indústria fonográfica adorou nessa época, com a chegada do streaming, de todo mundo poder escutar a música nos seus aparelhos celulares, ou em casa, ou na TV a cabo, e essa é mais uma mudança que eu diria que vai pegar muita gente de surpresa, porque ela vai ser mais rápida, a mudança vai ser mais rápida do que foi quando teve a implantação do CD. Então essa é uma das grandes preocupações que nós do Skank temos, e todos aqueles cases que eu mostrei ali, porque é o seguinte, a gente gosta de música, a gente vive de música. A gente não se preocupa, como existe uma grande quantidade de artistas no Brasil, que se preocupa só em se remunerar. Uma coisa que eu falo mesmo, isso eu falo de uma forma muito clara. A música baiana, o axé, tem 10 anos que eles vendem abadá. Tem 10 anos que eles não fazem música. É por isso que o negócio deles está desse jeito. Porque você tem que fazer música. O dinheiro, ele tem que ser consequência de um bom conteúdo. Quando você inverte a sequência, a médio prazo, isso é fatal. E a tendência disso acontecer não é só com o que aconteceu com a música baiana. É com todo segmento que começa a simplesmente gerar clones e clones e clones e clones do mesmo estilo de música. Eu acho que uma das grandes características que faz com que o Skank esteja até hoje tocando nas rádios, tendo bons shows, tendo um público interessante, tendo um relacionamento em rede social muito forte, é exatamente pelo fato da gente se preocupar sempre primeiro com o conteúdo e usando a tecnologia a nosso favor, não sendo escravo dela. Então, as novidades tecnológicas, elas são muito interessantes para você conhecer, mas não quer dizer que você precisa utilizar todas elas. Lembrando a história de Abbey Road, que eu acho que é sensacional. Você tem que usar aquilo que é melhor, não necessariamente o que é mais novo. Porque você pode se tornar escravo de uma moda momentânea que pode te custar caro, às vezes, a médio prazo. Então, isso é... Por exemplo, como diz, eu estou aqui falando exatamente que eu pesquiso muito isso, e vim exatamente de TI, por mais que eu goste muito de música, a minha origem é TI, e a nossa grande preocupação é isso. Ter esse relacionamento, que seja com rede social, que seja com site, que seja com game, com o que seja de novidade tecnológica.
mas sempre isto auxiliando o nosso trabalho, que é exatamente criar música. Isso aí. Muito obrigado. De vergonha. Eu quero saber o seguinte. Você falou uma coisa agora aqui no final que eu acho muito importante, muito sensata. Aliás, assim, sensacional. Acho muito obrigado. A sua visão de uma sensatez absolutamente fora de série. Principalmente quando você pensa que, considerando quem começou como office boy carregando caixa de formulário contínuo e de repente está gravando em Abbey Road, né, ter aquela sensatez de escolher esse equipamento e não aquele, escolher essa solução e não aquela, quando todas se tornaram acessíveis, é uma escolha muito delicada. E eu percebo que você faz isso há muitos anos, né? Então, eu queria saber o seguinte: como que você estabelece essa linha divisória? Uma das últimas frases que você falou foi que é preciso conhecer todas as tecnologias, mas não necessariamente usá-las. E como você tem um histórico disso, quer dizer, praticamente 20 anos já conhecendo novas tecnologias e usando uma ou outra, e sempre se antecipando a coisas novas, como o Playmo, por exemplo, como é que que perguntas você faz para estabelecer a relevância de uma tecnologia e esperar um pouquinho mais para usá-la ou não? Essa eu acho que é a pergunta que todo mundo aqui gostaria de saber. Bom, nós somos fãs dos Beatles. Beleza? A gente foi em Abbey Road porque lá é o templo, não só dos Beatles, mas da música inglesa dos anos 60. E o Oasis gravou lá, o mesmo estúdio que a gente gravou, o Oasis gravou, o Dark Side of the Moon foi gravado no Estúdio 3 de Abbey Road. A gente estava lá, entendeu? Eu toquei no piano que os Beatles gravaram Lady Madonna. Então essas coisas, como diz assim, a nossa Disney, né? A gente foi para lá. E essa seleção, ela começou exatamente desse diferencial que eu falei para você, mas uma coisa que os Beatles fizeram, que a gente realmente colocou como referência, que é importante você ter uma referência no seu trabalho, você ter uma referência à frente, né? Tipo assim, poxa, eu estou nesse momento de decisão, o que tal pessoa que é referência para mim faria? Certo. Né? Isso é uma das coisas que aconteceu muito com a gente. E o que os Beatles fizeram? Eles pararam de fazer show na segunda metade da década de 60, eles começaram a se especializar em estúdio. E foi uma coisa que a gente fez. A gente montou um estúdio em Belo Horizonte, com equipamento de primeiríssima qualidade, para exatamente melhorar as nossas gravações e melhorar as nossas experimentações. Tá. Logicamente, o que possibilitou isso foi o nosso sucesso, a gente ter ganhado dinheiro com a música e tal. E isso nos ajuda muito até hoje, que é exatamente ter a possibilidade de experimentar. A gente não entra num estúdio simplesmente para gravar novas músicas e voltar para a estrada. Certo. Mas, espera aí, é exatamente essa a questão. Eu acho que o sucesso nesse ponto ele pode até se tornar um inimigo. Quando tudo se torna fácil, e quando você tem um estúdio em Belo Horizonte, que você pode experimentar praticamente qualquer coisa, e olha só o cenário que você está me contando, e você não volta para a estrada, o que seria normal pensar, seria pensar que o indivíduo perde contato com a estrada, e daí ele começa a demandar uma coisa meio Madonna, sabe? Que eu preciso desse tipo de tecnologia, eu preciso desse tipo de banda, desse tipo de rede, senão eu não faço. E você tem exatamente aquele ponto de vista sensato, exatamente aquele ponto de vista, normalmente de quem não tem o dinheiro, de quem não tem o acesso. Porque, às vezes, o cara fala, olha, queria usar essa mesa, mas ela é cara, vou usar essa aqui que é mais barata, e aí ele acaba, por uma questão de limitação de recursos, sendo sensato. Mas você não teve esse problema, e eu acho que o mais bacana é isso, quer dizer, você consegue ter uma sensatez que ela não é derivada da limitação de recursos. Você, se quisesse, poderia usar o equipamento de ponta que se quisesse. Você poderia ter lançado o Playmo em 2002, se quisesse. Mas é esse tipo de coisa. O que te ajuda a não ficar, sei lá, como músicos, como muitos músicos e muitos atores, que de repente começam a entrar numa bolha deles, exatamente por causa do sucesso. Tipo Metallica. Foge, se desconecta com o mundo. Exatamente. Metallica é um bom exemplo, né? A briga do Metallica contra o MP3. Como é que vocês conseguem escapar disso?
Nós já erramos com isso. A gente teve um álbum que a gente entrou nessa bolha. Tá. Mas a gente percebeu o resultado deste álbum e voltamos atrás no próximo. Porque a gente passou do ponto. Certo. A gente entrou exatamente nessa bolha de pesquisar, fazer coisas elaboradas, que o público não entendeu. Aí você fala assim, pô, perdemos a conexão com o mundo externo. Tem que voltar. Legal, ótimo. Isso realmente acontece, mas aí é a história do bom senso. E aí que quando eu falo que 93% do mundo, hoje a arte no mundo é independente, é porque a gente sempre pensou como uma banda independente. Legal. O nosso primeiro álbum foi independente, foi em 93, é o primeiro álbum que foi lançado pela Sony, mas a gente lançou ele, a gente gravou 3.000 CDs, e na época a gente não tinha aparelho de CD, ninguém do Skank tinha aparelho de CD, mas a gente sacou que a novidade tecnológica chamaria a atenção, por exemplo, dos formadores de opinião, dos jornalistas, dos radialistas. Isso realmente chamou a atenção. Foi o nosso primeiro álbum que foi lançado de forma independente. A gente só tem ele em CD. Legal. Então, assim, a gente continuou, é um esforço e dói, como se diz, e dói, pensando de forma independente. E esse pensamento de forma independente, que hoje 93% dos artistas são obrigados a fazer isso, por falta de opção, que não existe mais a proteção das grandes gravadoras, que hoje tem muito poucos artistas, pouco recurso para se reinventar, que eu acho que é um diferencial. Logicamente, a gente trabalhou durante 20 anos pensando nisso e sabendo que esse momento iria chegar. Legal. Que a indústria hoje está realmente, não só a indústria, o áudio, né? O vídeo também, milhares de produtoras independentes, está criando um novo modelo. Você vê os canais de TV a cabo hoje em dia, com vários programas de produtoras independentes, essa nova lei de audiovisual que vai obrigar os canais terem conteúdo nacional, e com isso as produtoras brasileiras de conteúdo, elas serão beneficiadas. Então a gente tem um histórico aí para frente, a médio prazo, de muita criação de conteúdo nacional feito de forma independente. Então, realmente, o futuro é a independência. Legal. Isso não tem como escapar. Nossa, sensacional, sensacional. Mais uma vez. Muito obrigado. Antes do Henrique descer... As palavras dele também, né, ajudam demais. Antes do Henrique descer, eu queria só que vocês guardassem esse momento bacana na cabeça. Nós estamos falando aqui com um membro de uma banda que se tornou um sucesso mundial. Então, é o equivalente ao diretor de uma enorme corporação, se você pensar em termos de abrangência, influência, etc., por um lado. E, por outro lado, o fato de ser uma banda, e por que uma banda está aqui, é que uma banda, a cadeia de comando é muito pequena. Você tem poucos músicos, e esses músicos realmente têm total influência. Muitas vezes, por exemplo, você está falando com um presidente de uma Nestlé, ele não tem nenhuma influência, porque ele tem todo um controle de acionistas, etc., 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 em volta. Agora, o que é interessante desse modo de pensar é que pouco importa o fato de você se tornar um sucesso mundial, pouco importa o fato de você crescer desse jeito, se você não tem o espírito independente de observação e de leitura, e esse espírito demanda uma humildade absolutamente gigantesca e uma percepção enorme. É aquele velho ditado chinês que se você tem 2 olhos, 2 buracos no nariz, 2 ouvidos e uma boca, é porque você deve receber 6 vezes mais do que você emite. E esse tipo de consciência mantém a independência e mantém uma banda que hoje está mais próxima de se tornar uma rádio do que de se tornar um artista que foi algo que aconteceu há algum tempo e que a gente vai lembrar, sei lá, com o mesmo carinho que você lembra de um Pink Floyd. Quer dizer, não é isso. É uma coisa mutante e viva que é extremamente relevante dentro de um ambiente que 93% da arte é independente. Então, o que é muito interessante, mesmo que você não tenha nenhuma relação com a música, é perceber como esse tipo de consciência é provado na prática pelos vários exemplos do Henrique. O Henrique realmente foi ainda melhor do que eu imaginava. Já conhecia a sua história, mas é muito bom. Palavras. Obrigado.